Boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras da TV Arapuã, a você que tem acompanhado diariamente o nosso programa. Claro, nosso muito obrigado pela sua audiência, que está aqui sempre conosco de segunda a sexta-feira, acompanhando os principais assuntos, tanto da política, como também o que acontece na cidade de João Pessoa, tratando de diversos assuntos, diversos temas aqui no seu programa Rede Verdade da sua Arapuã. A gente recebe nos estúdios hoje, aqui no nosso programa Rede Verdade, o vereador de João Pessoa, que está conosco aqui, o Fábio Carneiro, é o nosso entrevistado de hoje para falar sobre diversos assuntos e diversos temas. Ele que é ex-secretário da Prefeitura de João Pessoa e assumiu agora o seu primeiro mandato pelo Partido Solidariedade. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem contigo? Tudo em paz, é um prazer estar aqui mais uma vez, agora como vereador. Estive aqui diversas vezes como secretário de Desenvolvimento Urbano e agora estar aqui é um prazer redobrado, até porque a gente tem que prestar contas à cidade de João Pessoa, a quem depositou a sua confiança nas urnas, na nossa atuação. Acabei de chegar de lá agora, votamos diversos projetos do Executivo, projetos ligados ao meio ambiente, enfim, projetos que a cidade de João Pessoa pede e exige que o seu parlamento ele atue da melhor forma possível, até porque nós somos os fiscais da lei, eleitos pelo povo, e temos que a lei fazer jus a essa questão, que é uma questão até constitucional. O parlamento é um fiscal, tem que estar em cima de tudo que acontece na cidade. O senhor falou que já esteve, inclusive, aqui diversas vezes, concedendo entrevistas ao Sistema Arapuã na condição de secretário e agora está na condição de vereador. Sente saudades da época em que era secretário? O que é que muda da vida de secretário para a vida de vereador? Tem muita diferença? Bastante, porque você é secretário, você é gestor, você tem que lidar principalmente numa secretaria gigantesca como é a SEDURB, que trata o dia a dia da cidade de João Pessoa. Você tem que ter justamente muita agilidade, tem que ter uma equipe bem coordenada dos diversos setores, seja tomando conta dos mercados públicos, seja tomando conta dos shoppings populares, dos cemitérios públicos, da questão dos ambulantes, do ordenamento dos ambulantes no centro de João Pessoa como um todo, nas praias, na orla. Como secretário, você acompanhou que nós tivemos aquela grande vitória que foi a assinatura de um ataque para organizarmos ali aquela questão da orla de João Pessoa, que estava um absurdo, e tantas outras questões que a gente passou, que enfrentamos ali na SEDURB quando fui secretário, e graças à boa equipe também que eu tive bons diretores, bons chefes de setores lá, de diretores. Bom, foi uma experiência louvável. Mas já como vereador, você tem que estar antenado com todos os temas da cidade. Porque eu acredito que você não pode focar em apenas um. Você tem que estar ligado justamente no que a cidade mais reclama, mais pede. E por isso que a gente tem focado no nosso mandato na questão da urbanização da cidade de João Pessoa. Sou presidente da frente justamente de urbanismo da cidade de João Pessoa. Temos também essa questão do meio ambiente, que vem aflorando muitos debates na cidade de João Pessoa. Tivemos uma sessão especial sobre a erosão costeira, que já está, na verdade, bem avançada e atingindo várias comunidades na cidade de João Pessoa, a exemplo da Praia da Penha, Gramame, Manaíra, Bessa. E se a gente não discutir e encontrar a melhor saída para resolvermos esse problema, vai se tornar um grande problema nos próximos anos para a cidade de João Pessoa. A gente tem que ter coragem, determinação de enfrentar esse tipo de problema, que é a erosão costeira, e, como você acabou de dizer, nós temos também o quê? De tratar essa questão do meio ambiente. E por isso que a Câmara Municipal de João Pessoa, juntamente com a Assembleia Legislativa, estará realizando na próxima terça-feira uma sessão especial para tratarmos sobre a poluição do rio Jaguaribe, que é um rio que corta toda a cidade de João Pessoa, é o mais extenso da cidade de João Pessoa e vem sendo degradado ao longo de todos os anos, e a gente não pode deixar que isso ocorra. A gente tem que estar acionando a SEMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente, os órgãos estaduais, os órgãos federais, e a gente tem tido, na verdade, Bruno, uma participação muito efetiva
da sociedade civil organizada. Tem ONGs que estão cuidando disso. A Universidade Federal da Paraíba tem desenvolvido estudos com seus técnicos. A Universidade Estadual, Federal, enfim, tantas pessoas querem abraçar o Rio Jaguaribe e não só trazer a conscientização da população para que não sejam jogados lixos ali, mas também o esgoto, que hoje é o principal problema, que é justamente os esgotos clandestinos. E a gente tem que atuar para que aquilo acabe, que o Rio São Francisco, melhor dizendo, o Rio Jaguaribe não seja um rio hoje sem cor, para ser um rio transparente, já que ainda temos ali, que poucas pessoas sabem, nós temos ali jacaré adulto, nós temos ali peixes, nós temos ali flora, enfim, nós temos ali capivaras, nós tudo temos ali dentro. Tudo ali em um percurso que eu acredito que seja uns 20 quilômetros cortando toda a cidade de João Pessoa praticamente. Só para quem está em casa compreender, o que é que motivou, qual é a necessidade que se tem, que motivou, que chamou a atenção do Poder Legislativo, do senhor, dos demais colegas, para que houvesse essa audiência pública? Qual é a realidade? Você fez alguma constatação em loco? Tem alguma frente de trabalho já motivando essa audiência pública? Qual é a constatação de hoje do nosso Rio Jaguaribe? Surgiu justamente um tema que foi abordado pela imprensa e pela sociedade, que foi uma mancha escura que apareceu na Praia do Bessa. Isso. Ocorre o quê? Pouco de um mês, né? O Rio Jaguaribe também deságua para o mar, certo? E por que aquela mancha ali? E dali verificou-se o quê? Que o Rio Jaguaribe também tem uma influência justamente na poluição do nosso mar, do nosso litoral. E a gente verificou justamente o que eu acabei de dizer. A sociedade, de uma forma bem ampla, discutindo esse tema, se pronunciando, preocupado com o nosso meio ambiente. E nós sabemos o quê? Que a gente trata disso há muitos anos, mas a gente tem que ter uma solução definitiva para o Rio Jaguaribe. Muitos tratam, fazem paliativos, mas a gente tem que ter. Não é apenas ter aquela limpeza no período de pré-inverno, para não ter aquele problema, né, da invasão das águas justamente nas casas, mas também a gente ter a questão da poluição de uma forma geral resolvida. Então, de qual é a maneira, sem ser a medida paliativa que a gente vê lá, o mutirão, faz a limpeza, tal, daqui a pouco volta tudo. Qual é a solução para resolver de vez esse problema das águas que cortam o nosso Rio Jaguaribe? Já tem uma solução para isso ou requer um estudo mais amplo? Olha, já existem vários estudos da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, de técnicos, inclusive técnicos renomados nacionalmente, que o que ocorre hoje no Rio Jaguaribe é justamente a poluição dos esgotos clandestinos. Nós temos o quê? Que resolver definitivamente quem está colocando esse esgoto para dentro do rio e fazendo com que não se tenha, num breve espaço de tempo, de anos, o quê? Mais vida, como tem hoje. Um rio que poucos sabem que tem ainda jacaré, tem capivara, tem peixes. Então, a gente tem que ter essa solução. Primeiro ponto, a gente tem que identificar quais os esgotos estão poluindo o Rio Jaguaribe. A gente tem que ter também a questão da conscientização. A gente verifica que tem muitas garrafas PETs, o plástico, a poluição. É uma ação do homem, né? Isso. E já existem projetos da Universidade Federal, de organizações não governamentais, justamente incentivando para que as pessoas não poluam o Rio Jaguaribe. Porque o Rio Jaguaribe, como eu disse, para você ter ideia, atravessa toda a cidade. Você chega ali na beira-rio, na Epitácio Pessoa, o rio está lá. Imagine você, daqui a alguns anos, se termos, atravessando a cidade de João Pessoa, um rio morto. Que é isso que vai se tornar se o Poder Legislativo, se a gestão pública municipal, a gestão pública estadual e federal não tomar suas providências. João Pessoa vai ficar com um rio morto, poluído e que vai trazer muitos problemas para a cidade de João Pessoa. E a cidade de João Pessoa, ela, na verdade, precisa do Rio Jaguaribe e há anos se debate isso, já existem os estudos, já sabe-se os caminhos para se resolver esse problema ambiental e a gente tem que pressionar como vereador, como deputado estadual, no caso que a sessão é conjunta para dar mais visibilidade e mais força da Câmara Municipal de João Pessoa com a Assembleia Legislativa, justamente para que se dê mais visibilidade, se pressione as autoridades e a gente comece a se resolver tendo um plano de ação urgente
para que se resolva essa poluição dentro do Rio Jaguaribe. Inicialmente, o que é que vocês pretendem fazer? Pretendem buscar também a ajuda do Ministério Público, da Prefeitura de João Pessoa, porque só o Poder Legislativo, o senhor sabe que não consegue resolver. E após essa reunião, essa sessão, essa audiência que acontece na próxima terça-feira, é na Assembleia Legislativa da Paraíba. Após esse evento, o que é que vocês esperam acontecer de imediato? Estão sendo convidados todas as autoridades, como o secretário do Meio Ambiente, o pessoal do governo do Estado, que é a Sudema, não é isso? Sudema, que é a parte do Estado, Universidade Federal, organizações não governamentais. De lá, nós vamos ter um retrato de todos esses técnicos e vamos de lá ter um caminho para iniciar esse trabalho. Da mesma forma que o ano passado tivemos um caminho para se estudar a erosão costeira em João Pessoa. A gente sabe aqui que próximo à nossa capital, em Baía Traição, está tendo um caos lá por conta da erosão costeira. Mas existe hoje, através do governo do estado, um órgão, uma instituição chamada Pré-Amar, que estuda o que tem que ser feito rapidamente para deter justamente a erosão costeira. Da mesma forma, nós queremos o quê? A solução do Rio Jaguaribe. Estudos técnicos para a gente começar essa pressão e ser resolvido no menor espaço de tempo possível. Porque, como eu disse, João Pessoa não pode ficar com o rio morto e o Rio Jaguaribe hoje, ele tem muita vida. E a gente tem que preservar justamente essa vida e não deixar hoje como está um rio sem cor. Porque rio é para ser transparente e o Rio Jaguaribe tem tudo para ser transparente. E a gente lá na Câmara Municipal de João Pessoa, também na Assembleia Legislativa, toda a classe política tem que se unir pelo nosso ambiente, até porque o Brasil esse ano, ele é palco da COP30, que é justamente, vai ser discutido lá essa questão do clima a nível mundial, com todos os países do mundo inteiro ali no Pará, em Belém do Pará, e a gente tem que estar conectado com esse novo momento. A gente sabe que a erosão costeira, um dos seus fatores principais é o quê? É a questão do oceano, esse aumento do oceano. O Rio Jaguaribe é a poluição, é o esgoto. Então a gente tem que conscientizar a população, os comerciantes que estão ao redor e ao mesmo tempo tirar aquele esgoto clandestino de lá, ser firme na fiscalização, aumentar essa fiscalização da cidade inteira, porque o rio corta a cidade inteira. A gente tem que ter uma fiscalização mais forte para a gente salvar o Rio Jaguaribe. Olha, estamos recebendo e conversando com o vereador de João Pessoa, Fábio Carneiro, que está aqui conosco. Ele que é inclusive do Partido Solidariedade. Vou conversar com ele sobre política logo depois da matéria do governador João Azevedo, que esteve hoje participando do lançamento do ciclo de audiências 2025 do Orçamento Democrático Estadual, que você acompanha agora. O governador João Azevedo lançou na manhã desta terça-feira o ciclo 2025 das audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual. O evento aconteceu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural. As audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual são responsáveis pela escuta popular para a eleição e prioridade de investimentos. Com o orçamento democrático, a gente tira a figura do atravessador, que historicamente também esteve presente na composição do nosso orçamento. E aí a gente tira a figura do atravessador, mas traz a figura dos parceiros, né? Muitas coisas que são definidas pelo orçamento democrático, a gente também conta com a ajuda e com o auxílio de deputados, de senadores, de prefeitos e de prefeitas, para afinal, o sonho da população de uma localidade tem que ser também o sonho da classe política daquela localidade. O orçamento democrático ele está aqui não para estar sobrepujando ou para estar disputando responsabilidades que não são da nossa secretaria. Eu não estou aqui para fazer a política da educação, não estou aqui para fazer a política de saúde. Eu estou aqui para fazer com que o governo, diante de todas as suas políticas, tenha esse olhar mais sensível para aquelas pessoas que recebem ou não a política pública na sua porta. Porque aí sim, quando você escuta a população que tem a necessidade, ou claro, a população que percebe que algum serviço do governo não está funcionando a contento, aí sim, tem como a gente mudar a rota disso de uma forma muito mais rápida. As audiências devem envolver a participação da população dos 223 municípios paraibanos e contará ainda com a oferta de serviços do programa Cidadania Democrática. Mais uma vez, esse movimento que eu digo que é a maior expressão
da democracia participativa que nós realizamos no Estado. Nenhum Estado brasileiro realiza um orçamento democrático, um escuta a população nos moldes que a gente aqui faz, que é rodar 16 regiões do Estado, reuniões com 10, 12 mil pessoas às vezes, ouvindo cada um deles, sabendo quais são as suas prioridades, para poder a gente colocar no orçamento do Estado aquilo que verdadeiramente a população está esperando. Então, é mais um ciclo que se inicia a partir do dia 8 de maio, e eu tenho certeza que teremos mais uma vez um sucesso muito grande, que será com certeza maior do que o dos anos anteriores. Tem região mais prioritária do que a outra? Não, absolutamente não. O Estado tem 223 municípios e todos os municípios têm que ter atenção pelo governo do Estado exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Claro que alguma região recebe um olhar importante por conta de uma demanda importante. É por isso que a gente escuta a população. É em função exatamente dessa capacidade que o Estado tem de ouvir a população que a gente tem feito um governo tão operante e com resultados tão extraordinários como a Paraíba está vivendo nesse momento. O orçamento democrático é uma via importante para que o governo do Estado possa chegar de forma mais rápida aos municípios e dentro dos orçamentos democráticos que são discutidos em várias regiões do Estado, essas obras possam chegar de forma segura e com o apoio da sociedade. Trazendo aí as informações desse evento do lançamento do Orçamento Democrático 2025, com a presença, inclusive, do governador João Azevedo, prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, além do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, e outras autoridades. Intervalo comercial de 1 minuto, já volto conversando com o vereador Fábio Carneiro, que está aqui conosco hoje nos estúdios do programa Rede Verdade.